Você já se perguntou como uma vida marcada por tragédias e injustiças pode ser transformada em uma história de fé, superação e vitória? Hoje, vamos mergulhar na vida de José, um dos personagens mais intrigantes da Bíblia, alguém que enfrentou desafios inimagináveis, mas nunca perdeu a confiança em Deus. José, filho de Jacó, cresceu em uma família marcada por relações complicadas. Jacó tinha 12 filhos, mas José era o mais amado, o que gerava ciúmes em seus irmãos. O pai, para demonstrar seu afeto, lhe deu uma túnica colorida, um presente que simbolizava sua preferência. Isso, claro, alimentou ainda mais a inveja e o rancor de seus irmãos, que não suportavam ver o carinho especial que ele recebia. José, por sua vez, não ajudava em nada. Ele relatava aos seus pais os comportamentos ruins de seus irmãos, o que só aumentava o ódio deles. Para piorar, José teve 2 sonhos. Em um deles, ele via feixes de trigo se curvando diante do seu feixe, e no outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Ao contar esses sonhos, ele parecia afirmar que sua posição seria superior à de seus próprios irmãos, o que os deixou ainda mais irritados. O ódio e os ciúmes de seus irmãos chegaram ao ponto de eles planejarem matá-lo. Eles o pegaram e o jogaram em um poço seco, decidindo o que fazer em seguida. No entanto, um de seus irmãos, Rúben, sugeriu que não o matassem, mas o vendessem como escravo para mercadores ismaelitas que passavam. Assim, José foi levado para o Egito, longe de sua família e de sua terra natal. Ao chegar ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó, capitão da guarda. Potifar percebeu rapidamente que José era um homem de grande habilidade e integridade. Ele o colocou à frente de sua casa e o fez administrador de todos os seus bens. Sob a supervisão de José, a casa de Potifar prosperou, e ele começou a confiar cada vez mais no jovem hebreu. No entanto, a sorte de José no Egito estava prestes a ser testada. A esposa de Potifar, que se sentiu atraída por José, tentou seduzi-lo repetidamente. José, porém, resistiu a todas as investidas, mantendo sua fidelidade e ética. Ele sempre se recusou, dizendo que não podia pecar contra Deus e trair a confiança de seu mestre. Mas em um dia fatídico, quando todos os outros criados haviam saído, ela tentou agarrá-lo pela roupa. José, para escapar, fugiu, deixando a túnica nas mãos da mulher. Furiosa com a rejeição, ela acusou José de tentar atacá-la. Potifar, ao ouvir a acusação, ficou irado e mandou prender José. Acontece que a versão de sua esposa era convincente e José, mesmo sendo inocente, foi lançado na prisão. Na prisão, José não ficou desamparado por muito tempo. Ele logo conquistou a confiança do carcereiro, que o colocou para supervisionar os outros prisioneiros. Durante esse tempo, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 prisioneiros do faraó, o copeiro e o padeiro. O copeiro sonhou com uma videira que dava uvas, que eram espremidas para o faraó. José explicou que ele seria restituído à sua posição. Já o padeiro teve um sonho em que 3 cestos com pães estavam sobre sua cabeça e as aves comiam os pães. José então interpretou o sonho do padeiro, dizendo que ele seria enforcado. Ambos os sonhos se cumpriram exatamente como José havia previsto. O copeiro foi libertado e restaurado ao seu cargo, mas o padeiro foi executado. Antes de deixar a prisão, José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó. Mas o copeiro se esqueceu dele por mais 2 anos. No entanto, quando o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou-se de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado seus sonhos na prisão. O faraó chamou José, e ele explicou os sonhos. O faraó sonhou com 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras, e com 7 espigas de trigo boas que secavam diante de 7 espigas secas e daninhas. José revelou que o sonho significava que haveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome.
Ele aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para que o Egito pudesse sobreviver à fome. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de administrar as reservas de alimentos. Ele deu a José uma nova identidade com um nome egípcio, Zafinat-Paneia, e uma esposa chamada Asenate, filha de um sacerdote de On. José, agora uma figura de grande poder e prestígio, começou a implementar as medidas necessárias para salvar o Egito da fome. Durante os anos de abundância, José conseguiu armazenar grandes quantidades de grãos, garantindo que, quando a fome chegasse, o Egito estaria preparado. A fome não afetou apenas o Egito, mas também as regiões ao redor. E logo chegaram pessoas de outros países, incluindo os irmãos de José, que vinham em busca de alimentos. Quando seus irmãos chegaram ao Egito, não reconheceram José, que agora estava vestido com roupas egípcias e com uma autoridade muito diferente daquela do jovem que eles haviam jogado no poço. José, por sua vez, os reconheceu imediatamente, mas decidiu testá-los. Ele os acusou de serem espias e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de que não estavam mentindo. Os irmãos voltaram para casa e, após algum tempo, retornaram com Benjamim. José os recebeu novamente e, em um momento de emoção, revelou sua verdadeira identidade. Ele lhes contou que era o irmão que eles haviam vendido e que não guardava rancor, pois reconhecia que tudo aquilo havia sido parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. José explicou que Deus havia permitido que ele passasse por todas aquelas adversidades para poder estar naquela posição e ajudar sua família. Ele convidou seus irmãos e seu pai para se mudarem para o Egito, onde poderiam viver na terra de Gósen, uma região fértil e próspera. A família de Jacó se reuniu em Egito e José cuidou deles durante os anos de fome. O reencontro foi marcado por lágrimas e alegria, e Jacó, ao ver José, exclamou que agora poderia morrer em paz. A família se estabeleceu no Egito e José garantiu que todos fossem bem tratados. Com o tempo, a família de Jacó se tornou uma grande nação, que mais tarde seria conhecida como o povo de Israel. José viveu por muitos anos no Egito e, antes de morrer, ele fez seus irmãos prometerem que, quando Deus os levasse de volta à terra prometida, levariam seus ossos com eles. José morreu aos 110 anos, mas, como ele havia pedido, seus ossos foram eventualmente levados para Canaã, cumprindo sua última vontade. A história de José no Egito é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia, cheia de temas de perdão, redenção e providência divina. Ela nos lembra que, por mais difícil que seja a nossa situação, Deus tem um plano maior e pode usar até mesmo nossas adversidades para algo bom. A história de José é um testemunho de fé e confiança na soberania de Deus, que guia nossa vida mesmo nos momentos mais sombrios. Gostou dessa história incrível de José no Egito? Se sim, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo.